antemão, tá? Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Pai, no nome de Jesus, queremos colocar diante do Senhor esse momento da tua santa palavra, Senhor, pedindo que o Senhor fale aos nossos corações. Pai, que o Senhor se revele a cada um de nós, que o Senhor abra o nosso entendimento para compreendermos a revelação por detrás da letra. Nos ajuda, nos auxilia, nos ensina, Pai, porque está escrito: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Por isso, nos ensina, para que a gente possa ter a tua santa palavra guardada em nós e vivermos uma vida que te agrada. Guarda as nossas casas, os nossos lares, nossos familiares, enquanto estamos aqui, Senhor, cultuando a Ti e recebendo de Ti, no santo e poderoso nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode passar o slide para mim, por gentileza? Bom, nós temos falado nesses dias sobre ah, o- os fundamentos da fé, né? O nosso texto base ele está em Hebreus, capítulo 6, dos versículos 1 ao 3, que diz assim: por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas, de fé em Deus, da doutrina dos batismos, da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos, do juízo eterno, e isto faremos se Deus o permitir. Então, ah, nós temos falado nos últimos domingos que toda vez que vinha um homem de Deus nas igrejas, vinha alguém com conhecimento bíblico, ele sempre tinha que estar abordando esses assuntos, né? E o autor de Hebreus, que muitos acreditam que é Paulo, vai falar que ah, já era momento, já era tempo deles pararem de falar desse assunto. Não que eles não deveriam tratar sobre arrependimento, sobre a fé, sobre os batismos, imposição de mãos, ressurreição de mortos ou do juízo, mas no sentido de crescer no conhecimento. Nós não podemos estagnar, nós precisamos crescer no conhecimento, nós precisamos aprender mais e mais de Deus. Então, o autor vai fazer uma crítica dizendo que a igreja já deveria ter um autoconhecimento bíblico e ela não tinha. Ela ficava insistindo em falar somente dos fundamentos. E eu comecei falando sobre o fundamento. O fundamento nosso é o próprio Cristo. Cristo é o nosso fundamento. Tudo que nós formos fazer, toda a nossa caminhada tem que estar fundamentada em Cristo. Não tem como nós, como cristãos, eh, viver uma vida sem estar fundamentada em Cristo, sem estar fundamentado na palavra de Deus. Então, todo o fundamento da nossa fé é o próprio Cristo. Nós falamos também, né, em mais de um domingo sobre o arrependimento de obras mortas, demonstrando que arrependimento não é somente para aquele que está vindo ao Senhor. Nós pensamos que só aquele que está vindo, às vezes bêbado, drogado, viciado em alguma coisa, só essa pessoa que se arrepende. E a palavra de Deus vai deixar claro que nós também, os que já passamos por um grande processo de libertação, nós também precisamos nos arrepender de alguma coisa em algum momento. E isso está lá nas cartas de às igrejas em Apocalipse, capítulo 2, capítulo 3, quando ele manda a carta às 7 igrejas. E aí ele vai dizer para todas as igrejas: arrepende-se, 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 arrepende-se. Então ele vai dizer coisas boas das igrejas e coisas que as igrejas estão fazendo que, se elas não mudarem de atitude, elas não vão estar com ele quando ele vier buscar a igreja. Se eu não me engano, só uma das igrejas é que não recebe repreensão do Senhor. Das 7 igrejas, 6 recebem puxão de orelha e só uma é somente elogiada. Deus não chama ela para arrependimento.
Deus só fala, continua do jeito que você está. Já está tudo certo para você. As outras todas ele chamou arrependimento. Então, só para você entender, né? A nossa caminhada em algum momento vai exigir que você tenha alguma grande mudança em alguma área da sua vida. Então, nós tratamos sobre isso, falamos sobre as obras da carne, né? E a necessidade da gente olhar para nós mesmos e saber se precisamos ou não de arrependimento. E se o Senhor nos chamar, temos que estar dispostos a nos arrepender. Hoje nós vamos falar sobre a fé em Deus, esse fundamento, né? O segundo fundamento, que é a fé em Deus. Diz o texto de Hebreus, capítulo 11, verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então veja, você pode ser uma pessoa que trabalha na igreja, você pode ser um dizimista e ofertante, você pode ajudar as pessoas, mas se você não tiver fé, é impossível você agradar a Deus. Impossível. Você pode fazer atos de bondade, você pode ajudar muito a comunidade que você está, você pode ser o que nós chamamos de uma grande bênção, mas se você não tem fé, para Deus e nada é a mesma coisa. Então é importante nós termos fé. O que é fé? No Hebreus 11:6, nós temos o quê? Qual é o resultado? Uma pessoa que tem fé, o que que isso gera na vida dela? Agradar a Deus. Uma pessoa que crê em Deus o agrada. Mas o que é a fé? A fé, perdão, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Hebreus 11, 1, 3. Então você vai ver que o capítulo 11 de Hebreus, ele é dedicado a falar sobre fé. Logo mais ele vai começar a dar exemplos das pessoas que tiveram fé e o que elas fizeram na caminhada delas aqui. Então, o que é a fé? Nós podemos dizer o seguinte, que a fé é uma firme convicção de algo que você espera e você não vê. Basicamente é isso. Vamos dizer o seguinte, imagina que você foi diagnosticado com uma doença. Essa doença, o médico te deu X prazo de vida. Ele te deu, ó, você tem tanto tempo de vida. Então a medicina falou para você que você tem X prazo de vida. Você pode acreditar nisso, ou você pode, baseado na palavra de Deus, você precisa receber uma palavra de Deus no seu coração para você combater essa frase que foi dita pela medicina. Se você não receber uma palavra de Deus no seu coração, você não vai conseguir resistir a essa fala. Ou seja, que palavra? Qualquer palavra. O Espírito Santo pode dizer para você, por exemplo, eu sou o Senhor que sara. Bem na hora que você está recebendo o diagnóstico, você pode receber essa palavra do Espírito no seu coração. Você está recebendo uma sentença de morte, uma palavra de morte, e logo em seguida vem uma palavra no seu coração. Eu sou o Senhor que sara. Eu sou o Senhor que dá vida. Quando você recebe essa palavra vai fazer com que você tenha uma
convicção de algo. A medicina espera que você morra em X prazo. E os exames mostram que é bem provável que você vai morrer naquele X prazo. Para você ativar o sobrenatural na sua vida, você precisa dar uma resposta. Mas essa resposta precisa de uma palavra. E nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Então a fé, ela não é um simples ato aleatório. Eu acredito, não acredito. Não. Ela é um fundamento que está firmado na própria palavra de Deus. Deus, ele garante o que ele fala. Se Deus não falou, ele não garante. Se qualquer pessoa falar algo para você que não foi Deus, quantas coisas às vezes chegou alguém para você e falou assim: olha, pode contar, logo, logo você vai receber uma vitória. Aí você tá, já tem uns 10 anos que você está esperando. Você falou, mas que logo é esse? Logo de 10 anos? Logo de 15 anos? Então você vai começar a pensar: será que foi Deus que falou na boca dessa pessoa? Será que foi Deus que realmente usou essa pessoa para falar comigo? Ou ela falou emocionada? Porque isso acontece. Às vezes a pessoa gosta tanto de você, ou ela deseja tanto que você seja bem, que ela vai querer lançar uma palavra na sua vida. Mas isso não significa que foi Deus que falou. E se Deus não falou, não tem garantia. Agora, quando Deus fala, quando Deus libera, pode esperar. E se tem prazo ainda, fala, ó, eu não esqueço uma vez, a gente trouxe uma vez um irmão e ele virou para mim e falou assim: olha, ó, os seus dias estão contados lá naquele lugar lá. Ele não falou dias, ele só falou assim para mim: seus dias estão contados naquele lugar, Deus vai te abrir uma outra porta. Deu acho que 15 dias. Eu recebi uma proposta que é onde eu estou hoje. Já vai fazer mais de 2 anos que eu estou nesse lugar. E eu não. E assim, já tinha alguns meses que as pessoas estavam tentando me mandar embora da onde eu estava. E eu falei: Deus, está na tua mão. Está na tua mão. A minha vida é tua, o senhor faz o que quiser. Se eu continuar trabalhando, eu vou. E Deus ainda fez um rebuliço para me segurar uns 2 meses. Aí ele trouxe alguém para dizer: espera, você já vai ter uma mudança na sua vida. Você vai para um outro lugar. Deu 15, 20 dias, eu fui para esse outro lugar. Então, ou seja, aquela palavra foi de Deus para minha vida. Agora imagina se eu tivesse sido mandado embora e tivesse esperando em casa até hoje, eu ser chamado para um outro lugar. Será que teria sido Deus? Você entende? Então, assim, como eu sei quando é um profeta que fala? O profeta, ele tem que aprender uma coisa. Se você é ousado em profecia, aprenda uma coisa. Aprenda a usar a palavra de Deus ao seu favor. Em que sentido? Quando você profetizar algo na vida de alguém, peça para Deus uma palavra. Deus, eu estou profetizando na vida da irmã Iva. Que palavra o Senhor me dá para confirmar o que o Senhor usou a minha boca na vida dela? Aí Deus vai dar uma palavra, fala, dona Iva, ó, diante dessa palavra que eu te dei, medita no texto tal, livro tal, capítulo tal, versículo tal. Esta é a palavra que Deus me deu para confirmar. Ore sobre isso e espere no Senhor. Eu conheço, por exemplo, profetas que eles primeiro tiram a palavra antes de iniciar o profético. Então, primeiro eles tiram a palavra, lê a palavra, tenta falar algo daquela palavra e aí passa um pouco, Deus sustoma para entregar a profecia. Mas entenda, eu estou focado no quê? Na palavra que foi tirada. Porque eu tento ver, bom, me foi dada uma palavra. Essa palavra está coincidindo com a profecia que foi liberada?
Até onde está coincidindo? Porque aí eu me ancoro aonde? Na palavra que foi tirada, não na palavra declarada. Porque a minha fé não vai vir dessa declaração. A minha fé vai ver no que já está estabelecido. Então eu me firmo nessa palavra. E aí, quando vier uma situação adversa, quando vier algo, eu estou o quê? Ó, e a prova das coisas que se não vem. Uma pessoa de fé, ela vai parecer louca. Toda pessoa de fé, ela vai parecer uma pessoa louca. Porque assim, vai estar todo mundo falando: olha o que está acontecendo com você. E você vai falar assim: mas eu creio que Deus já me deu a vitória. Não fala assim, vai me dar a vitória. Fala assim, já me deu. Que Deus já entrou com providência. Que Deus já enviou socorro. Aí a pessoa olha e fala assim: tá doido. Tem que procurar um psiquiatra. Conversa é essa? Tá tudo desandando e a pessoa está dizendo que crê que Deus já deu a resposta. Cadê a resposta? Tá chegando, mas ele já deu a resposta. Então a pessoa que caminha na fé, ela vai na contramão de muita coisa. A gente até brinca, né? Por exemplo, lá no meu trabalho, tem uma pessoa que trabalha comigo e ela tem problemas de glicose, né? E ela fala assim: ai, a minha diabetes. Eu falei: ué, ela já é sua? Eu falo assim pra ela é sua? Ela é tão sua amiga assim pra você chamar de sua? Não, tá repreendido. Esse negócio aí, não sei lá. Ah, falei, tá bom. É lógico que ela tem que vigiar, né? Se ela tem uma tendência a comer um docinho e o açúcar dela subir, ela tem que vigiar, você não concorda comigo? Aí ela foi naqueles caneta que tá tendo aí, acho que é Monjaro que chama, né? Eu não sei como que, eu acho que é Monjaro, né? Ela gasta, acho que R$ 2.000 por mês tomando essa caneta, acho que é 4 canetas. Já emagreceu uns 15 quilos. Ela não compra do Paraguai não, tá? Ela compra a original mesmo, ela toma na farmácia. Mas já emagreceu uns 15 quilos e ela fala que a diabetes dela tá controlada. Eu falo, sua diabetes? Ela, não. Eu falo, o que que é? Glicose. Minha glicose tá controlada. Eu falo, então tá bom. Quantas coisas nós declaramos na nossa vida que não é para ser nosso? Minha dor de cabeça, meu problema. Já reparou? Não diz Provérbios 18, se eu não me engano, 20, 21. Quem pode ler aí para mim? Provérbios, capítulo 18, versículos 20 e 21. Quem pode ler para mim? Provérbios, capítulo 18. Porque sois tímidos? Não, tira daí. Eu vou nomear, tá? Você achou? Provérbios, capítulo 18, versículo 20, o versículo 21. Então vem aqui para você ler. Lê aí. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Amém. É filho do pastor, né? Mês que vem eu não atraso a mesada, não. O que que ele está falando? Você se fartará do que sair da sua boca. Eu já não falei para vocês quantas vezes a gente vê uma criança, às vezes muito agitada, correndo de um lado para o outro. O que que nós falamos dessa criança? Danada, encapetada. Não é isso que a gente fala? O que que é danado? Você já viu o que que é danado? Alessandro, abre aí o navegador e pesquisa o significado da palavra danado. Vou mostrar para vocês o que que o Google vai falar.
né? Porque às vezes eu falando, vocês não acreditam, né? Vou mostrar o que que o Google vai falar para vocês. Ó, tá pequenininho aqui. Ó, eles deram uma mudada, né? Eles deram uma mudada. O que ou aquele que é dado a diabruras e traquinagens, travesso, arteiro, o que foi prejudicado, corrompido, estragado. Ó, tá vendo? Eles já mudaram até o dicionário. Você pegar um dicionário mais antigo, deixa eu ver, esses são os outros. É, vamos ver o que. Procura o nome do dicionário é Priberan. O nome dele é Priberan. Coloca assim. Hã? É, porque aqui está na religião, né? Tá vendo ó, como ele foi separando? O que ou aquele que foi condenado às penas do inferno, maldito. Você fala isso pra uma criança? Você é um maldito. Só porque tá correndo de um lado pro outro. Mas a gente não fala isso brincando? Não fala? Olha que danadinho. Não é assim? Você tá dizendo o quê? Olha que malditinho. Tem lógica uma coisa dessa? A gente tem que tomar cuidado, cuidado com as palavras, sabe? Pode fechar. Entenda, você pode declarar vida, você pode declarar morte. Por isso que às vezes, sabe qual é a melhor resposta que você dá? O silêncio. A maior das respostas que você dá é o silêncio. Temos um caso aqui na Bíblia da mulher, se eu não me engano, a Sulamita. Ela teve o filho, ela gerou um filho pela palavra do profeta Eliseu. E esse filho morreu. Ela vem ao marido dela e fala o seguinte: eu preciso ir falar com um profeta. Aí o marido pergunta, a primeira coisa que o marido pergunta: o menino está bem? Ela responde: está bem. Aí ela vem e ela encontra, ela vai lá onde fica o profeta. E aí tinha o obreiro do profeta e o profeta falou pro obreiro: vai lá e pergunta o que que ela quer. Ela vem até o obreiro e o obreiro fala assim: está tudo bem com a senhora? O menino está bem? Ela fala assim: o menino está bem, mas eu quero falar com o profeta. Quando ela chega no profeta, ela se joga aos pés do profeta e fala assim: olha o problema que você me causou. Eu não podia ter filho e eu gerei esse filho. Agora o menino está morto. Entenda, para o marido, ela falou que estava tudo bem. Para o obreiro do profeta, ela falou que estava tudo. Para o profeta, ela falou assim: meu filho está morto. Para a pessoa que ela entendia que ia resolver o problema dela. Então, às vezes, nós estamos falando coisas para pessoas que não podem resolver o nosso problema. E aí essa pessoa vem com amém, entendeu? Você chega para a pessoa e começa a contar um problema. Aquela pessoa não pode te ajudar, não tem capacidade de te aconselhar. E se brincar, ela vai te deixar mais para baixo ainda. Nossa, coitado de você, tô até com dó de você. Vamos orar a Deus. E aí você fala, meu Deus, eu vim aqui para buscar uma resposta, estou saindo pior do que eu entrei. Então nós temos o quê? Pedir essa sabedoria de Deus. Então, às vezes, nós temos que aprender ao quê? A ficar em silêncio, só confiando na resposta de Deus. E às vezes, essa resposta, ela não vai vir no momento que você está esperando. Por isso que é o quê? A prova, é o firme fundamento. É a prova do que não se vê. É uma convicção.
foi gerado algo dentro de você que não tem explicação. Como que explica você ter essa paciência? Como que explica você não estar desesperado? Eu tenho contas para pagar, eu não sei o que eu vou fazer. Mas você olhar e falar assim: não, mas peraí, a palavra de Deus fala isso, 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 e fala isso, isso, isso. Então, quer saber? Eu vou entregar na mão de Deus, porque eu estou fazendo a vontade dele e não vou me desesperar. Vou confiar no que ele está falando. Hoje mesmo, eu vi agora à tarde um vídeo de um senhor que ele estava, acho que umas 4 horas da manhã, ele estava assim desesperado porque ele estava precisando de dinheiro. Ele não tinha dinheiro para pagar as contas dele. E ele lá chorando, angustiado, disse que ele estava atormentado. Aí ele ouviu uma voz dentro dele falando assim, ó, olha no bolso da sua calça lá, ou do seu terno, não lembro agora. E aí ele ficou assim, segunda vez, não, não sei o que lá, o que que vai ser de mim? Aí a voz falou dentro dele, olha lá no bolso da sua calça. E ele continuou no desespero dele, a voz falou terceira vez, olha no bolso da sua calça. Ele falou, eu tô louco, tô louco. Mas ele resolveu olhar. Quando ele olhou lá, disse que tinha um maço de dinheiro assim, ó. Aí ele olhou aquilo ali e disse que ele acordou a mulher 4 horas da manhã. Falou, milagre, milagre, milagre. Eu não sei se já aconteceu com você, já aconteceu comigo já, de pingar dinheiro na conta, isso aconteceu comigo. Só que eu não usei. Eu sou meio chato com essas coisas. Eu segurei o dinheiro por mais de 30 dias. Por quê? Porque eu ia no banco, eu falava assim, gente, ninguém reclamou desse dinheiro, porque eu sou chato com isso. Se me passam 10 centavos na boca do caixa, eu devolvo. Entendeu? Eu sei o quanto que é você pegar um valor indevido, o quanto isso te prejudica, espiritualmente falando. E aí, eu falava e reclamava, falava com um, falava com o outro. Aí eu falei, vou fazer o seguinte, eu vou esperar uns 20 dias e vou falar de novo, para ver se a pessoa entrou em contato. Aí passou 30 dias, eu entrei em contato e aí, alguém reclamou? Não. Então é para mim esse dinheiro. Fui lá e gastei. Falei, é para mim. Fui lá e paguei o que eu tinha que pagar. Essas coisas acontecem. Acontece. Mas acontece para quem? Para quem crê. Eu estava pedindo para Deus uma provisão. Eu tive que fazer na época uma reengenharia para não usar aquele dinheiro. Mas depois eu repus ele. Você entende? Consegui repor. Mas eu tinha pedido para Deus algo. Eu estava esperando de Deus algo. E Deus fez. Então, às vezes, né? Pode ser uma nova porta, pode ser uma promoção, pode ser alguém, né? Que nem esses dias eu fui visitar, eu falei para vocês aqui que eu fui visitar um casal de pastores e chegou na hora, quando eu olhei para eles, eu vi um valor na minha frente e eu esperei. A gente conversou, conversou, conversou. Na hora de eu ir embora, eu virei e falei assim: ó, vocês estão precisando, ou você, os dois, vocês estão precisando de uma quantia aproximada desse valor? Seja para mais ou seja para menos, ou esse valor? Os dois ficaram em silêncio. Eu falei, pronto. O que é que custa responder, né? Aí a bispa estava comigo, a bispa já apontou, falou assim, ó, esse aqui que tá precisando. Aí a outra pessoa confirmou que era ela que estava precisando. Aí eu já estava abrindo o celular para ir passar o valor para a pessoa. E aí eu falei, e aí, quanto que é? Aí minha esposa, aí na hora veio o valor. X valor. Aí bem na hora minha esposa falou, X valor. Foi imediatamente. Na hora que ela falou, veio o valor. Tava vindo o valor e ela falando na boca dela. Aí eu falei, sim, então Deus está confirmando.
E aí a pessoa virou e falou o seguinte: é ainda tipo R$ 10 a mais do que eu preciso, mas eu preciso desse valor. Entenda, eu não sou de visitar eles. Quando eu os vejo, uma vez por ano, naquele dia, eu estava incomodado para visitar eles. Entenda, ela estava pedindo a Deus uma provisão. Ela estava dizendo para Deus: Deus, eu preciso de X valor. Deus me incomodou, sabendo que eu tinha o X valor, e falou: vai lá. Só que eu não sabia que eu ia dar esse valor, eu fiquei sabendo lá na hora. Eu não fui lá sabendo que ia dar o valor, eu fui lá só para visitar eles. E aí Deus falou: dá o valor. Porque Deus faz assim. Então Deus tem N maneiras de trabalhar. Basta você estar firme na palavra de Deus e sem ver. A condição é não ver. Lembra de Tomé? Tomé falou o quê? Se eu não ver as mãos furadas, se eu não tocar, eu não acredito. Aí do nada entra Jesus atravessando a parede e fala: e aí, Tomé? Imagina o espanto da cena, né? Imagina Jesus entrar aqui agora e ir direto numa pessoa aqui dentro. E aí, Tomé, tudo na paz? Tudo bem? Deixa eu falar uma coisa pra você, Tomé. Pode tocar. Não, ué, não o quê? Você não tinha falado agora há pouco? Se eu não tocar, se eu não ver, se eu não tocar, aí Jesus vai falar assim, ó, bem-aventurado os que creram e não viram. Muitos de nós estão esperando ver para acreditar. Tem gente que só vai crer em Jesus se vê o morto ressuscitar, se vê uma doença incurável sendo curada, se vê uma grande quantia financeira cair na sua conta. Aí a pessoa vai acreditar. E Deus quer que você acredite antes de tudo isso acontecer. Nós temos termos associados à fé, mas que não é fé. Esperança não é fé, porque é uma expectativa de acontecimento. Pode ou não pode acontecer. Mentalização, né? A pessoa fala assim: olha, você tem que mentalizar, né? Mentaliza que vai dar tudo certo. Isso não é fé. Isso não é fé, entendeu? Que aí é como se você fosse gerações vencedoras. Tem até um livro, né? Lançaram até um livro sobre isso, chama O Segredo, né? Virou um filme também isso aqui, né? Algo que nós chamamos de fé natural, que são que é a confiança em coisas que vemos, entendeu? Ah, tipo, o carro não vai quebrar, não vai cair da cadeira, você entende? Eu olho para aquilo e eu acredito, olha, essa cadeira me suporta, então vou sentar nela. Isso é uma fé natural. Eu tenho certeza que esse carro aqui, ó, bateu, pegou, não vai quebrar comigo no meio da estrada. Então isso é uma fé natural, uma confiança natural. Outro termo que vocês conhecem, fezinha. Quem já ouviu falar desse termo, fezinha? O que é isso? Acreditar em sorte será mudada por apostas, loteria, jogo de bichos, site de apostas, de jogos e lutas, não tem? Vou fazer uma fezinha. Hoje eu acordei com uma sensação boa, né? Aí eu pego a minha data de nascimento, o mês do meu nascimento, pego o ano do meu nascimento, né? E você fala, a segunda pessoa que eu cruzar, eu vou pegar o dia, o mês e o ano dela, porque está acumulado em tantos milhões lá. Aí você vai lá e joga, acreditando, né? Que isso, quem sabe, chegou sua vez. Não é assim?
Mas nunca chega a sua vez, não é isso? Eu vou dizer algo para você. Eu vou dizer algo para você. Qual é o problema das apostas? Tem dois problemas. Problema um, o vício. Você ser viciado em aposta, isso aí vai acabar com as suas finanças. Você vai deixar de pagar contas para jogar. Por quê? Porque você fez uma quadra, você fez uma quina, foi um dinheiro bom para você naquele momento, pagou muitas contas, mas na esperança de ganhar um prêmio maior, você vai continuar jogando. E às vezes, por você ter ganhado essa quadra, essa quina, você gastou 1.000, 2.000, 3.000, 5.000. Imaginou o que você já poderia ter comprado? Você poderia até ter construído uma kitnet com esse dinheiro e tá ganhando seus 5.000 por mês aí. Esse é o problema um. O segundo problema, será que você tem estrutura para receber esses milhões? Você já parou para pensar nisso? Você vai lá e joga, você ganhou sozinho 50 milhões. Qual que é a sua realidade? Você ganha aí, vamos colocar 3.000 reais por mês. Vamos supor que essa é a sua realidade. Então você ganha por ano 36.000 reais. Em 10 anos você ganha 360.000. 10 anos. Vamos supor que você viva aí 100 anos. Dá 3.600.000. Então veja, isso não representa um prêmio de 50 milhões, não representa nem 10% do que você ganharia em 100 anos trabalhando. Você entende que você não tem estrutura para receber um valor desse? Porque sabe o que você vai fazer quando você ganhar um valor desse? Eu lembro uma vez, eu lembro uma vez que eu já faz muito tempo mesmo. A gente fez um jogo, acho que foi Lotomania. Aí você tinha que acertar 20. Você joga 50 para acertar 20. E, e eu lembro que eu fui conferindo. Primeiro sim, segundo sim, terceiro sim, quarto sim. Foi indo. Quando chegou lá no 13º, meu coração já estava aqui dentro já. Já estava saindo pela boca. Que eu estava acertando na sequência. Eu falei, meu, se eu ganho esse negócio, eu acho que eu pulo. A emoção de você ter uma notícia que sua vida financeira mudou de um dia para o outro, tem pessoas que não suportam uma notícia dessa. Mas entendo o que eu quero falar. Você recebe um valor desse, sabe o que que vai acontecer? Tu vai sair contando para todo mundo que você ganhou. Isso é a primeira coisa que você vai fazer. Aí aqueles parentes que nem te dá oi, vai vir tudo atrás de você, um por um. E aí você vai começar a dar casa para quem não deveria ter casa, você vai começar a dar carro para quem não deveria ter carro, você vai mudar a vida financeira de quem Deus está tratando, você vai atrapalhar muito, assim, você vai ser um opositor a Deus na vida de muita gente. E aí tu vai fazer? Aí tu vai alugar um avião, porque tu vai que levar todo mundo na praia. Tu vai botar todos os 200 da sua família no avião. Porque você tem dinheiro, gente. Bota 50 milhões no pior investimento que tem, que é a poupança. Quanto que rende? Ó, se eu não me engano, é 8% ao ano a poupança. 8% ao ano. Se tu colocar na poupança 50 milhões, você vai faturar aí mais ou menos uns 4 milhões por ano, que é o pior investimento que tem, a poupança. 4 milhões, divide 4 milhões por 12. Nós estamos falando aí de mais ou menos 340 mil reais por mês. Imaginou? Você que recebia 3.000 reais, agora você está com 300 mil na sua conta todo mês. E os 50 milhões está lá parado.
Está lá paradinho, você não gastou R$ 1 dele. Você só deixou um mês parado lá. Já caiu 300 mil na sua conta. Nós estamos falando aí de 10 anos de trabalho. 10 anos de trabalho em um mês. Você vai mudar. Então você entende que para você acessar grandes recursos, você tem que estar muito fundamentado em Cristo, porque senão você vai desviar, gente. Igreja para você, quero ver você vir no culto. Quero ver. Aí antigamente você vinha todo, né? Ô, pastor, tá aqui meu dízimo, minha oferta, o que que você vai falar agora? Eu vou dar para aquele pastor ladrão? Que eu vou dar dinheiro para ele? Por quê? Porque o dinheiro mexe com a estrutura. Você entende o que eu estou falando? Então, quando você mexe com isso, você tem dois problemas. Problema um, o vício. Problema dois, estrutura. Aí o que Jesus fala? Adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Por isso, toma cuidado. Isso aqui, ó, é muito mais laço do que qualquer outra coisa. Toma cuidado. Toma muito cuidado, sabe? Como diz, se eu não me engano, Provérbios, há caminhos que para o homem parece que conduz à vida, mas são morte e perdição. Isso aqui é um deles, apostar. E não é só aposta de Mega Sena não, tá? Hoje tem as bets que fala, né? Que quando você vai assistir um jogo de futebol, eles só tem propaganda disso, são as famosas bets. Tá todo mundo nisso aqui agora. E falar do tal do tigrinho. Quem aqui já brincou com o tigrinho? Eu ouvi dizer de gente que ganhou muito dinheiro com isso aí, mas perdeu muito dinheiro também. Não, tem pessoa que se matou, porque se endividou até onde não podia mais. Você bota o seu cartão lá, você tem um limite bom, vai indo. Na esperança, ó, eu vou jogar 1.000 para ver se eu ganho 5.000. Aí foi os 5.000. Não, tem mais 5.000 de limite. Aí você pega mais os 5.000. Então toma cuidado com isso aqui, tá bom? Vigia com isso. Isso aí não é fé. Isso é loucura. A fé bíblica. Romanos 10, 15 e 17 diz assim, ó. E como pregarão se não foram enviados? Como está escrito, quão formosos os pés do que anuncia o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo vir e ouvir pela, tá aqui ruim para ler, mas aqui a palavra é pela palavra de Deus. Então, como que a fé ela entra no seu coração? Ela entra você ouvindo a palavra de Deus, mas ouvindo em que sentido? A revelação da palavra. Você ler um texto sem compreensão, esse texto não vai gerar fé em você. Você precisa pedir a revelação ao Espírito Santo. Quando uma palavra de Deus te tocar muito, você tem que falar assim: Senhor Espírito Santo, me revela essa palavra. E quando a revelação vier, aí você vai receber a fé. Fé sem palavra não vem. A fé precisa estar fundamentada na palavra de Deus. Para você ter uma firme convicção que você acredita que Jesus Cristo, ele veio como um homem, que ele morreu, sendo altamente atacado, apanhando mesmo, sendo crucificado, sendo ressuscitado, tendo caminhado até 40 dias com seus discípulos e agora está sentado à destra de Deus. Como você acredita nisso? Isso não é um conto da carrochinha, não?
Você entendeu o que eu estou falando? Para você defender isso com sua vida, se você não tiver revelação disso, você não vai ter essa convicção. Por que que tem pessoas que vêm na igreja e não conseguem acreditar em muitas coisas? Tem gente que fala assim, ó, cuidado com a Bíblia. Se você estudar o que está lá, se você ler o que está lá, você vai ficar louco. Não acredita em tudo que está lá, não. Você sabia que tem gente que fala isso? E gente da igreja. Aí eu te pergunto, se ela não acreditar no que está na Bíblia, como ela vai ter fé? Se a fé vem por acreditar no que está revelado na Bíblia. Você entende que é incoerente? Quem que está falando na boca dessa pessoa? Senão o inimigo das nossas almas. Então, mediante a fé, nós temos acesso à graça, o perdão, a salvação, a santificação e o mover do Espírito Santo. Entenda uma coisa: ainda que você tenha uma fé muito pequena, ela é crescente. A sua fé, ela é crescente. Olha o que diz Mateus 17, 19 ao 20. Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus disse: Por causa da vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Olha o que Jesus está falando. Se você tiver a fé como um grão de mostarda, uma semente bem pequenininha assim, ó, bem pequenininha. Ele está falando, você pode dizer ao monte, passa daqui a colar. Monte aqui, ó, ele vai estar se referindo a quem? O que aconteceu aqui? Eles descem do monte da transfiguração. Os discípulos estão apanhando com um demônio lá embaixo. Dos 12 apóstolos, 3 está lá em cima do monte com ele e 9 está lá embaixo. Esses 9 estão apanhando de um demônio. Desce Jesus e ele expulsa esse demônio. Então os discípulos perguntam: por que não podemos expulsá-lo? Jesus vai dizer assim, ó: porque vocês não tiveram fé, por causa da vossa incredulidade. Mas ele diz assim: mas se a sua fé for bem pequenininha, como um grão de mostarda, então você vai dar ordem a esse monte. Que monte? O monte, naquele caso, era aquele demônio. Não está escrito no Salmo? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não é assim que está nos Salmos? Então veja, o que é um monte? O monte também é uma tipologia para o inimigo da nossa alma. Então, se a sua fé for pequenininha, já é o suficiente para você enfrentar Satanás e os demônios dele. Marcos 4, 31, 32. É como um grão de mostarda, que quando semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra, mas tendo sido semeado, cresce, faz a maior de todas as hortaliças e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Então veja, Jesus diz que o grão de mostarda se torna grande com o tempo. Então a sua fé, com o tempo, ela também se tornará grande. Como que a sua fé se tornará grande? Com as experiências. Quanto mais experiências você tiver com Deus, de respostas de Deus, mais você cresce, mais você amadurece, mais você vai poder falar o seguinte: não vai dar certo. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Deus está comigo. Eu sei que Ele me livrará. Sei que Ele me curará. Por quê? Porque você já teve experiências assim.
Aí você se pergunta, por que que você passa tanta luta, tanta dificuldade? É justamente para isso, para você ter maturidade, para você crescer na fé, para você ter experiências. Talvez você não entenda agora as lutas e dificuldades que você passa, mas vai chegar um dia que você vai entender tudo. Vai chegar um dia que você vai falar assim: agora eu sei por que que eu passei aquela luta. Eu poderia contar algumas coisas da minha vida para você e mostrar o quanto que a primeira vez que eu sofri, eu quase surtei, mas a segunda ou terceira vez que eu sofri já foi de boa para mim. Porque por eu ter vivido uma grande luta, quando eu passei a segunda, a terceira, eu já estava pronto, eu já estava amadurecido, eu já sabia onde aquilo ia terminar, eu sabia onde eu ia parar, que eu já tinha uma experiência mínima já. Então a fé, ela pode começar pequenininha com você. Você pode falar assim: "Ah, eu não consigo acreditar. Ah, eu tenho dificuldade em acreditar". Mas você vai se relacionando. Você vence uma luta aqui, você vence uma situação ali, você rompe uma área aqui, você rompe outra área ali. Daqui a pouco, sabe o que você vai estar fazendo? Você vai estar ensinando pessoas como vencer situações, porque você aprendeu a vencer, você cresceu. E as pessoas olham para você e falam: Nossa, você parece tão inabalável. Aí o que você vai falar? É que você não sabe. Você não tem ideia do que eu passei para chegar aqui. Você não tem ideia do que eu vivi para estar em pé aqui hoje. Quando eu passei a primeira vez, eu pensei que eu não ia suportar. Mas hoje, quando eu passo, eu olho e falo assim: eu sei que Ele está comigo. Eu sei que eu vou vencer. Eu já venci isso antes. Ele já me deu vitória antes. Ele me dará vitória novamente. Então respondeu Jesus e disse: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Mateus capítulo 15, 28. Nós temos aqui essa mulher, Ciro Fenícia, e ela vinha vindo no caminho, clamando a Jesus. E Jesus, apertado pela multidão, ele não deu atenção para ela. Ele mesmo vai explicar isso depois. E ela falava, falava, gritava e gritava. Ela acreditava tanto que se Jesus falasse algo para ela, tocasse nela, a resposta viria na vida dela. Ela acreditava tanto nisso que ela se fez como louca, a ponto dos apóstolos chegar no Senhor Jesus e falou: Senhor, você está vendo que essa louca está vindo aqui atrás da gente? E como ela grita, como ela faz, atende ela para ela parar de gritar e deixar a gente seguir. Aí Jesus volta e fala assim: o que que você quer? Senhor, eu não sou de Israel, eu sou grega. Minha filha está doente. Se o Senhor me abençoar, ela vai ser curada. Aí Jesus dá uma resposta para ela, que muitos de nós não entendemos. Ele fala bem assim, ó: eu não vim senão aos filhos de Israel, a casa perdida de Israel. Mas ele fala de um jeito mais duro. Não é lícito tirar o pão da mesa dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos, porque os gregos chamavam os judeus de cachorrinho. Então Jesus fala assim: nós estamos na mesa, é vocês que são os cachorrinhos, porque você está vindo em mim pedir o alimento. Aí ela poderia ter falado assim: que ousadia! Me chamou de cadela! E se fosse hoje isso? E é nos podcasts, né? Tá aqui, ó, esse é lá na delegacia da mulher, esse homem aqui, ó, me chamou de cadela. Não ia ser assim? Mas que resposta essa mulher deu? Senhor, até os cachorrinhos come das migalhas que caem da mesa dos filhos. Senhor, o que que diz Tiago? Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e ele ao seu tempo vos exaltará.
Não é os humilhados serão exaltados, é humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e ele vos exaltará. Aí Jesus vai dizer o quê? Grande é a tua fé. Ele se admirou da resposta dela, da humilhação dela. O que que ele fez? Pode ir, está curada. Já dei a ordem. Eu já dei a ordem, pode ir. Mas por quê? Porque ela acreditou que uma migalha, pequena palavra, algo simples que esse dele era o suficiente para curar a filha. E às vezes você está esperando que Cristo apareça para você. Vem os anjos tocando, tocando o chofar lá. Aí você olha o céu se abrindo, desce uma escada no seu quarto. Vem Jesus descendo, os anjos tudo apostos ali. Ele fala: eu vim para que você acredite em mim. Receba e saia embora. Tem gente que está esperando isso, tá? Mas entenda, os maiores milagres são provocados. É você que provoca o seu milagre. Qual é a sua necessidade? O que que você precisa gerar na sua vida? Faça como essa mulher. Seja uma louca no meio dos que se julgam sadios e sãos, a ponto de parar em Jesus, para Jesus falar: o que você quer? Eu quero isso. E ainda entrar num debate com o Senhor e o Senhor falar assim: por causa dessa sua resposta, pode receber. Ficou sã na mesma hora. Mateus 8:9. Pois também eu sou homem sobre autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, ele vai, e a outro: vem, ele vem. E ao meu criado: faze isto, ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiram: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. E aqui a situação. Israel está tomada pelos romanos. E havia soldados como se fossem oficiais, e eles tinham um grupo de soldados sob o seu comando. E eles governavam a cidade desta maneira. Esse homem aqui, ele tinha um criado que estava doente. E ele se dirigiu ao Senhor, pedindo para que o Senhor curasse o criado dele. Quando Jesus falou assim: tudo bem, eu vou lá. O que que ele falou? Não, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Se o Senhor der uma palavra, eu acredito que ele vai ser curado. Sabe por quê? Aí vem isso aqui, ó. Sou homem de autoridade. Quando eu digo vai, vai, vem, vem. Entenda, em 90% dos casos, Jesus ia e tocava, Jesus ia e falava. Esse foi dos poucos casos que Jesus, à distância, falou assim: pode ir, está curado. Mas entenda, nesses dois casos aqui, ó, tanto dessa mulher quanto desse centurião, os dois tiveram uma manifestação que provocou o poder de Deus à distância. O que é mais fácil para você? Imagina que você tem um filho doente, uma filha doente. É mais fácil para você trazer ele aqui no culto e pedir que nós impomos as mãos sobre ele, a igreja clame sobre ele, ele recebeu uma cura, ou você deixar a criança lá, você vir correndo aqui e falar o seguinte: pastor, eu acredito que se o Senhor disser seja curado daqui mesmo, ele vai receber instantaneamente a cura lá em casa. É isso aqui que nós estamos tratando. Você tem que ter muita fé para isso. Sair daqui depois que eu falar: você acredita assim, então seja feito conforme a tua fé. Em nome de Jesus, criança, fulano de tal, ser curado agora em nome de Jesus. Falou: pode ir. Ou eu falar assim: faz o seguinte, pega o seu, hoje, né, tecnologia, né? Faz uma chamada de vídeo aí. Tem alguém lá que pode atender? Tem, liga agora. Aí você fazer a chamada diante da igreja. E aí falei: e aí, como que tá fulano? Aí mostrar: tá correndo aqui na casa.
estava deitado na cama, está aqui correndo. Quando aconteceu isso? Ah, tem uns 5 minutos. Pulou da cama e está correndo na casa. Mas você entende que isso é no mundo espiritual? A resposta, muitas respostas para você não chega porque você não acredita. Quantas palavras são liberadas no altar que você não recebe? Quantas palavras proféticas que é liberado na sua vida que você não recebe? E às vezes você dá desculpa, quando Deus quiser. Mas e se Deus está falando agora? Deu uma queimada no seu coração, mas você fala, não, não é para mim. Então entenda, essas pessoas viveram um sobrenatural porque elas não se moveram conforme a naturalidade. Elas fizeram coisas que todos os julgariam de louco. Olha o que Jesus fala. Olha, nesses meus 33 anos que eu estou aqui na terra, como homem, eu não vi em Israel. Eu atrevo a me dizer que, por ser o Senhor Jesus, por ele sempre ter existido, ele ainda pode estar se referindo que foi uma fé até se brincar maior que a de Abraão, essa aqui. Se brincar. Porque uma afirmação vindo dele não é só do tempo dele, é de antes e depois. Quando Deus fala uma coisa, é passado, presente e futuro. Transcende o tempo. Entenda uma coisa. Você pode ser uma pessoa que diz que acredita, mas se não tiver atitudes, se a sua vida não provar o que você acredita, não serve de nada. Entenda, já vimos que a fé vem pelo ouvir, pela palavra, a revelação do alto. Ainda que ela seja pequena, torna tudo possível. Em suma, podemos dizer que a fé é trazer o espiritual para o natural sem duvidar no coração. A fé precisa ser exposta. Se você diz que acredita, isso tem que ser uma realidade na tua vida. Você tem alguém doente na sua casa, você fala: "Eu acredito que Deus vai curar essa pessoa". Então, o que que a fé vai mostrar? Que Deus curou aquela pessoa. Quando você olha a pessoa e fala: "Tá vendo essa pessoa andando aqui? Até esses tempos essa pessoa nem andava". Mas nós ministramos, declaramos, jejuamos e profetizamos que Deus faria conforme a revelação da palavra. Então, aquela pessoa é um testemunho que você tem uma fé viva e operante. Olha o que diz Tiago 2, 14 e 23. Meus irmãos, o que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, algum de vós disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe deres as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém, tu tens a fé, eu tenho as obras, mostra-me a fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada, e cumpriu-se a escritura que diz: creu Abraão em Deus, e foi isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. O que aqui está dizendo? É muito fácil você orar por alguém, falar que Deus vai prover na vida da pessoa, sendo que naquele momento você é a provisão que Deus levantou na vida dessa pessoa. O que eu quero dizer? Chega alguém para você e diz assim, ó, estou com necessidade, não tenho alimento, eu não tenho nem o que comer na hora do almoço. E aí você vira para a pessoa e fala assim, você crê que Deus pode prover na sua vida?
A pessoa fala, creio. Vamos orar então? Você ora. Aí você lembra que você tem mais um pacote de arroz na sua casa, mais um pacote de feijão. Você vai lá, pega e fala, tá aqui, ó. Só para você, esse arroz, esse feijão. Por quê? Porque é muito fácil você falar para alguém que essa pessoa tem que acreditar na provisão quando você mesmo não acredita. Porque se você tirar do seu celeiro, você que vai ter que acreditar que Deus vai ter que te prover. Mas quando você compartilha, você está dizendo: o Deus que está te provendo através da minha vida também me proverá. Por isso que eu estou te dando. Você entendeu? É muito fácil você dizer para a pessoa: vai dar tudo certo, sendo que você é a resposta de Deus na vida dessa pessoa. Ele vai dizer, aí ele vai fazer uma comparação com Abraão. Deus chegou para Abraão e falou assim, ó, me oferece Isaac. Abraão vai lá, leva Isaac para o monte. Isaac devia ter de 14 a 20 anos, tá? Que a Bíblia chama ele de moço. Então ele tinha entre 14 a 20 anos. E aí você imagina, Abraão tinha 110, 115. Eu te pergunto, você acha que Isaac tinha força para lutar com o pai dele? Ele tinha força para lutar com o pai dele. Quando ele está lá, ele vira assim, pai, aqui está a lenha, aqui está o cutelo, aqui está tudo para oferecer. Cadê o cordeiro? Aí ele falou o quê? Deus proverá para si um cordeiro. E aí ele começa a amarrar o Isaac. E o Isaac entendeu que ele era o cordeiro. Ele não resistiu. Entenda, Abraão ia sacrificar ele. Na hora que ele está vindo para vir dar o golpe fatal, uma voz brada do céu e fala: pare! Porque ele ia fazer. A Bíblia dá a entender que Abraão cria que mesmo que ele fosse sacrificado, que depois de morto Deus o ressuscitaria. Essa era a fé de Abraão, porque ele sabia que Deus tinha dito: em Isaque será a sua promessa. A promessa que eu tenho a você está em Isaque, não está em Ismael, está em Isaque. Então ele não entendia por que Deus pediu Isaque. Ele só obedeceu. Então ele foi justificado, porque Deus falou: me dá Isaque. E ele creu. Na hora que ele foi fazer, então, a atitude dele, ou seja, ele agiu conforme o pedido de Deus. Então a fé é a mesma coisa. Se Deus pedir algo para você, você tem que acreditar. Entenda, quando eu dei aquele valor para aquele casal de pastores que eu falei para você, não estava me sobrando dinheiro. Não era o dinheiro que estava me sobrando, tipo assim, não, eu não estou precisando desse dinheiro. Eu desinterei ele. Mas Deus falou, dá. Eu não questionei. Eu só queria saber qual era o valor que Deus estava me requerendo para dar para aquela família. Por quê? Porque por eu ter vivido outras experiências, eu sabia que Deus ia me prover, que não ia me faltar nada. E de fato, não me faltou. Eu já contei aqui para vocês que antes de eu tirar o nosso veículo, eu estava num trabalho, eu recebi uma promoção, e aí eu fui mandado embora, eu recebi o acerto, e eu lá todo feliz, né? Nossa, vou ter uns meses aí de paz, né? Vou deixar o dinheiro, vou ver um carro, vou ver o que que eu faço para dar entrada com esse dinheiro. Deus falou para mim, oferte o valor para mim. Eu falei, Deus, é. Aí eu falei, Deus, o senhor sabe que eu tenho uma esposa e com eu e ela é metá metá, né? Ainda que o dinheiro tenha caído na minha conta, ela tem direito a metade desse valor. A minha metade já é sua, mas eu preciso da confirmação dela para dar tudo. Aí eu sentei com ela, falei, amor, Deus pediu a oferta. Falei, a minha metade eu vou dar e você. Ela falou, a minha também.
Aí eu ofertei o valor aqui na igreja. A gente comprou um monte de coisa, investiu um monte de coisa aqui na igreja. E aí eu fui ver o carro. Qual que era o valor de entrada pro carro? Aí eu virei e falei, Deus, bom, vocês viram que eu tô com carro, né? Vocês estão vendo que eu tô com carro, né? Então, eu falei, Deus, o Senhor me prometeu há muito tempo que me daria um carro. E agora eu vou ter a chance de ter um carro. O Senhor me pediu a oferta e eu te dei a oferta. Mas eu não tenho o valor da entrada. Eu não vou fazer empréstimo. Eu não vou pedir emprestado para ninguém. Vou falar, mas eu preciso desse valor X para dar a entrada no carro. Aí eu tô tomando um café com uma pessoa, tô ali conversando com ela e eu contei isso para a pessoa, né? Mas eu contei no sentido tipo assim, ah, me ajuda em oração, né? Para Deus me abrir as portas, tal, né? Quanto dois ou mais orando, melhor ainda, né? Aí a pessoa olhou para mim, ficou assim, né? Falou assim, você precisa de X valor? Eu falei, é X valor. Tá. Aí no outro dia, a pessoa falou assim, qual que é o seu Pix? Eu falei, meu Pix é esse. A pessoa mandou o valor para mim. Ela falou, estou te dando de presente para você ir lá dar entrada no seu carro. Você não precisa me devolver esse valor. Eu falei, nem ia, porque eu não estou pedindo emprestar. Fui lá, comprei o carro, tô com ele desde novembro de 2020. Mas Deus faz essas coisas. A pergunta é, né? Será que se Deus requerer coisas de nós, nós vamos ter fé o suficiente para fazer? Porque, olha, irmão, Deus já fez isso comigo duas vezes, tá? De requerer valores altos mesmo, assim. Oferta esse valor para mim. Eu não fico dentro de mim, e agora? Deus me pediu. Não. Se Deus pede, eu falo, eu vou dar. O que eu faço é sentar com a minha esposa, a gente fechar. Por quê? Porque ela sofre junto, né? Ela espera junto comigo. Então, eu tô na fé, ela tem que estar na fé também. Porque se ela queria para amanhã, pode ser amanhã e pode ser daqui a um ano. É Deus que sabe. Mas você entende que quando Deus requer algo, isso vai mexer com toda a sua estrutura? E, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Em algum momento da sua vida, Deus vai chegar para você e vai pedir algo para você, que você vai entrar num dos maiores conflitos da sua vida. Se isso não aconteceu, eu afirmo a você, isso vai acontecer. Vai chegar um dia que Deus vai requerer algo de você, que vai mexer com toda a sua estrutura. Às vezes você vai estar assim, Deus vai falar o seguinte: tá vendo aquele irmão? Aham, oferta seu carro para ele. Você vai olhar assim e falar: hã? Tá repreendido. Essa voz aqui vindo na minha cabeça, fala para eu dar meu carro. Nessa hora Deus não falou, mas isso pode acontecer. E se acontecer? Você sabia que acontece. Gideão, quando o anjo apareceu para ele e ele percebeu que era o anjo, deixa eu ver se eu acho aqui, está lá em Juízes. Acho que essas coisas é boa a gente ler junto, né? Se eu não me engano, é Juízes 6. Deixa eu ver. Alessandro, coloca para mim aí Juízes capítulo 6.
Coloca versículo 11. Juízes capítulo 6, versículo 11. Diz assim: Então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abiezrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? O que é feito das suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas suas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força. Ou seja, você teve coragem de botar o dedo na minha cara e dizer que eu não ajudo vocês, né? Então vai nessa tua força e você vai livrar Israel das mãos dos midianitas. Porventura, não sou eu que está te enviando? E aí ele vai falar assim: Ah, Senhor, né? Pode ir para o próximo. Aí ele vai dizer: Ah, Senhor, eu vou livrar, minha família é pobre, pode ir para o próximo. Pode ir para o 16. Aí o Senhor fala para ele: Eu sou contigo. Ó, o que Deus está fazendo com o Gideão? Está lançando palavras. Eu sou contigo, eu vou livrar. Ó a fé. Olha a fé sendo gerada no coração de Gideão. Ó Deus fazendo o que ele faz comigo e com você. Pode passar. Aí, aí Gideão, né? Meio que com unção de Tomé, né? Ele vai falar assim: Olha, Senhor, me dá sinal que o Senhor é quem fala comigo, né? Pode passar, né? Eu vou te trazer um presente. O Gideão tá vindo trazer um presente, tá trazendo uma oferta a Deus, né? E põe um perante ti. Aí o que que Deus falou para ele? Pode ir que eu vou te esperar. Pode passar. Aí Gideão preparou o quê, ó? Um cabrito, pães ázimos, né? Carne, né? E ele preparou toda a comida. Aí ele trouxe lá onde Deus apareceu para ele. Ele trouxe, tá aqui minha oferta, um banquete, não é? Olha lá, cabrito, pão, né? É, caldo, colocou tudo, tudo ali para oferecer. Pode ir pro próximo. Aí ele vai dizer o seguinte: coloca nessa penha aqui, né? Para que o caldo se derrame. Aí ele fez. Pode ir pro próximo. Aí o anjo estendeu a ponta do cajado que estava na tua mão, tocou a carne, os pães ázimos e subiu fogo. Que no Antigo Testamento era assim que Deus aceitava a oferta. Ele queimava a oferta na sua frente. Entendeu? Se Deus aceitasse a oferta, então o fogo vinha e consumia a oferta. Então foi o que aconteceu. Gideão apresentou a oferta e fogo subiu e consumiu. E o anjo do Senhor desapareceu diante dos seus olhos. Pode ir para o próximo. Aí Gideão vai ver que era ele, né? Vai falar, nossa, né? Quer ver o que eu quero achar? Aí Gideão vai ficar, vai falar, né? Deixa eu ver. Vai no 24. Então Gideão edificou um altar ao Senhor e chamou o Senhor é paz. E até o dia de hoje está em Ofra. Pode ir. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: Toma o boi que pertence ao seu pai, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está no pé dele. Pode voltar, deixa lá no 25. Gideão apresentou o quê? Um cabrito, pães ázimos, não foi? Ele trouxe a oferta dele. Deus depois aparece e fala o quê? Toma o boi. Vamos colocar valores? Um cabrito de 500 a 2.000 reais e um boi de 2 a 15, 20 mil, dependendo do boi. É isso que eu quero dizer para você. Vai chegar uma hora que você vai vir com suas ofertas e Deus está recebendo, mas uma hora Deus vai cobrar o boi. Isso vai acontecer, gente.
Isso vai acontecer. E às vezes é isso que vai fazer sua vida explodir, espiritualmente e financeiramente falando. Não estou preparando você para dar uma grande oferta hoje. Eu estou preparando você para que um dia, se Deus você querer, você vai lembrar, o Espírito Santo vai te lembrar dessa palavra de hoje. Deus me alertou que esse dia ia chegar. Qualquer coisa, qualquer lugar, qualquer ambiente, entendeu? Qualquer ambiente. É tipo assim, você pode estar ali, eu tô com uma conta de R$ 200 para pagar. Deus fala, passa esses 200 para essa pessoa. Para você, você não veria mais aquele dinheiro naquele mês. E você teve que fazer acreditar. Foi um grande sacrifício para você. Mas pode acontecer de ser maiores valores ainda. Você está entendendo? Então, isso uma hora vai acontecer. Aí você vai ter fé para responder o chamado de Deus? Então, assim, existem coisas que ativam outras coisas, mas você tem que ter fé. Se você não acreditar, nem faça. Porque se você fizer, tipo, vamos ver o que vai dar, não, é se lançar. Pode voltar na apresentação lá para mim, Alessandro, fazendo um favor? Clica para mim aí que saiu aqui. Clica no slide para mim, fazendo um favor. Então, a fé é o estilo de vida do cristão. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então, entenda, o estilo de vida nosso é um estilo de acreditar no que Deus vai fazer. Ainda que eu não veja, ainda que eu não contemple. Às vezes Deus fala coisas com você que você pensa, não pode ser para mim que Deus está falando isso. Lembra que Gideão falou? Eu sou o menor, eu sou o pequeno, como que vai ser? E no final foi ele que libertou o povo de Israel. Porque não é ele, é o Deus que opera através dele. Não é você, é o Deus que opera através de você. Por isso, entenda, se você quer agradar a Deus, só existe um jeito de agradar a Deus, pela fé. Você acreditar que Deus vai suprir, Deus vai cuidar. Adoeceu, crê que Deus vai curar. Deu problema nas finanças, crê que Deus vai suprir. Precisa de uma resposta espiritual, crê que Deus te responderá. Ele é contigo, ele é o Deus que te ajuda, ele é o Deus que te sustenta. Então a fé é o que vai fazer com que Deus olhe para você e se agrade de você. Ações de fé traz deleite no coração de Deus. Você acreditar nele, isso traz alegria ao coração de Deus. Por isso, você quer agradar a Deus? Tenha fé. Peça fé ao Senhor. Fala, Deus me ajude. Eu não estou conseguindo acreditar. Eu estou tendo dificuldade. A minha incredulidade está maior que a minha fé. Eu não consigo acreditar nisso. Eu não consigo acreditar naquilo. Seja humilde. Peça ajuda para Deus. Peça auxílio para Deus. E peça para que esse grão de mostarda que entrou no seu coração, ele, cresça e se expanda, a ponto das pessoas começarem a vir em você e vir e pedir orientação sua, pedir oração sua. Porque agora você está vivendo coisas sobrenaturais, você está vivendo respostas que antes você não vivia, porque agora você está acreditando. Deus te trouxe aqui essa noite para falar, creia e não duvide. Acredite que eu sou o Deus da sua vida. Acredite que eu sou o seu ajudador. Acredite que eu sou aquele que te dá livramentos. Acredite que eu sou aquele que traz a sua provisão. Acredite que eu sou na sua vida. Amém? Vamos ficar em pé no nome do Senhor Jesus?
Coloca a mão no seu coração, feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Pai amado, Pai bendito, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor. A tua palavra diz que sem fé é impossível te agradar, Senhor. Mas a fé que vem pela palavra de Deus, pela revelação da palavra de Deus, ela começa, Pai, em nós como um grão de mostarda, uma semente pequenininha, mas que pode se tornar a maior das hortaliças, ou seja, a nossa fé pode começar pequena, mas se tornar gigante, Senhor. Por isso, meu Deus, germina essa fé em nós. Se essa semente ela parou de crescer, eu oro agora, Pai, para que ela seja destravada no coração dos seus filhos, Senhor, e que ela germine a 100, a 60, a 30 por um, que ela se torne grande. Pai, que seus filhos e filhas avancem, que eles cresçam, que eles conquistem, Senhor, para que eles agradem ao Senhor em tudo que eles fizerem. Gere essa fé grande e extraordinária no coração deles, Senhor, e que eles estejam prontos para ouvir a tua voz e a tua direção. E quando acontecer com eles, como aconteceu com Abraão, como aconteceu com Gideão, como aconteceu com Cristo com relação à cruz, que eles não duvidem, que eles não retrocedam. Como nós lemos no texto, que nós não retrocedemos, mas nós avançamos para a conservação da nossa alma. Aumente a fé dos seus filhos e filhas, aumente a minha fé, Senhor, e nos faça pessoas crentes. Arranca de nós todo o espírito de incredulidade, toda raiz de incredulidade, seja agora pelos anjos ministradores arrancados dos corações, e seja plantada a semente da fé nos nossos corações, e que ela brote, e que ela glorifique o teu nome, Senhor, e que possamos viver na nossa caminhada correspondendo à palavra revelada aos nossos corações. Abençoa seus filhos e filhas. Leva-os em paz e segurança, guarda livre de todo mal. Que o Senhor seja com eles, abençoa a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado e o domingo. Que o Senhor os sustente na destra da tua santa justiça. Cuida deles, Pai, da saúde, da força, da vigor, da resposta, da provisão, Senhor. Que os espíritos de enfermidade e aflição sejam repreendidos do nosso meio e possamos ver cura na alma, cura nos nossos corpos, Senhor. Sê conosco, que o sangue de Jesus seja a nossa cobertura. Graças te damos, ó Rei da Glória, no santo e poderoso nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus sejam sobre a sua vida, hoje e sempre. Você que crê, diz, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor Jesus, o Rei da